Muito bem, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o processo de criação de arquivo de impressão dentro do Figma. Então, para quem é da comunidade do design, sabe que para mexer com material impresso, o ideal é Affinity, Corel ou os pacotes da Adobe, tanto Photoshop, Illustrator, todos eles têm funcionalidades para você mexer com impresso. Já o Figma não é para isso, ele é feito exclusivamente para o digital. Talvez por falta de demanda eles não lançaram nada relacionado para impresso, né? Então ele não trabalha, por exemplo, com milímetro e centímetro, ele só trabalha com pixel e com polegada. E aí, como a gente precisa trabalhar no padrão brasileiro, a gente precisa saber de milímetro e centímetro, que é o nosso padrão de medida que a gente usa aqui. O que eu faço então? Em vez de ir para uma calculadora tentar calcular conversão de pixel ou de milímetro para pixel, eu vou no Gemini, que é o agente que eu já criei para isso, já passei todo o comando para ele explicando o que eu preciso. Quando você vai mexer com material impresso, você precisa de três coisas, de três medidas padrões que você precisa saber. Primeiro, qual é a medida do arquivo com sangria. A sangria é o que passa do arquivo que vai ser descartado, é cortado e jogado fora, então nenhuma informação relevante você coloca lá, ela geralmente é só o fundo da arte que fica lá que vai ser descartado. Você precisa saber qual é a medida final do arquivo, então, por exemplo, é um panfleto 15 por 21, essa é a medida final do arquivo. E você precisa definir qual é a margem de segurança que você quer colocar, que também é variável. A sangria para um panfleto normal, eu geralmente coloco 2 milímetros. Panfleto, cartão de visita, materiais pequenos, né? Coisas ali de papelaria, 2 milímetros de sangria está mais do que suficiente. A medida final variável e a margem de segurança geralmente está entre 3 a 5 milímetros para esses arquivos menores. Então vamos lá para o Gemini. Eu vou pedir para ele aqui, já é um agente que eu já deixei orientado, que eu preciso sempre dessas três medidas convertidas, então eu vou falar para ele. Eu chamo ele de Alfred. Alfred, vou criar um panfleto de 15 por 21 centímetros com 2 milímetros de sangria e 5 milímetros de margem de segurança. Não precisa explicar mais absolutamente nada. Ele vai me mandar os arquivos explicando quais são as medidas que eu devo utilizar. Então, primeiro de tudo, vamos lá para dentro do Figma para você entender. Ele já me deu as medidas aqui. Eu vou voltar no Figma para te explicar como é que funciona o Figma, caso você não mexa com o Figma. Se você já mexe, você já vai entender. Eu preciso criar minha prancheta, a área onde a arte vai dentro dessa área, dentro do que seria a prancheta no Photoshop e no Illustrator, né? Ou na página dentro do Corel. Então vamos lá, eu vou apertar a tecla F ou a Frame, vendo nesse menuzinho, ó, Frame, que é o equivalente à prancheta lá do Illustrator. Vou desenhar um tamanho qualquer aqui e vou pegar as medidas. 437 por 607. 437 por 607. Essa medida aqui é a medida 15 por 21 com 2 milímetros de sangria já está aqui colocado. Ok, então esse é o arquivo que vai para impressão. Essa área toda vai para impressão. Na hora de fazer a finalização vai ser recortado os 2 milímetros de cada lado aqui em cima e embaixo nas laterais. Agora a gente vai pegar a medida final do arquivo, o 15 por 21. Aqui ele está considerando a sangria, ó, 154 por 214, que aí ele está somando 2 milímetros de cada lado, em cima e embaixo nas duas laterais. Aqui é a medida final do arquivo 15 por 21, 425 por 595. O que eu vou fazer dentro do Figma? Para eu usar como referência visual, para eu saber onde é a margem, eu vou usar uma ferramenta aqui dentro que chama Slice, que no Photoshop é muito conhecido como fatia, no Illustrator a gente quase não usa, né? O Illustrator já tem uma ferramenta de sangria automática. Tecla S ou Slice. Vou desenhar aqui e vou pegar a medida aqui, 425 por 595. 425 por 595. É isso? É. Vou centralizar ela aqui. Essa medida aqui é o 15 por 21. Só que agora eu vou duplicar, vou clicar em cima desse slice aqui na camada, vou duplicar ele aqui e vou pegar a medida agora da margem de segurança, que é 397 por 567. 397 por 567. Agora eu já trouxe para cá. Então vamos lá, para você entender. O tamanho da prancheta final é o arquivo com sangria. A primeira margem aqui é o tamanho final do arquivo, 15 por 21. E aqui dentro é a margem de segurança. Aí eu geralmente venho aqui na reguinha e puxo uma linha guia aqui para dentro, para eu saber que essa aqui é a minha margem de segurança. Puxo uma aqui e deixo puxar uma aqui embaixo. E aqui dentro. Então aqui já está o meu arquivo pronto para ser desenvolvida a arte aqui dentro, né? A prancheta está pronta. Se eu precisar fazer frente e verso, eu só clico nessa prancheta e duplico ela. Pronto, já tenho o frente e o verso aqui pronto para ser feito. O que eu posso fazer para você que está começando e quer uma orientação? Eu sempre recomendo renomear os arquivos, né? Por exemplo, folheto 15 por 21 frente. Aí copio esse termo todo, renomeio a prancheta 2 e coloco aqui que, digamos, esse aqui seria o verso. Se eu não quiser que esses slices aqui, durante o momento que eu estou fazendo a arte, eles sejam movidos de lugar, eu acabe clicando neles sem querer, porque eles são aqui dentro como um elemento qualquer, como se fosse um quadrado, um retângulo, uma imagem, então eu posso acidentalmente clicar e mover eles de lugar. Eu posso vir aqui e travar eles, ó. Pronto, travei.
Posso fazer o que eu quiser aqui e eles não vão se mover daí. O que eu vou fazer então? Eu vou gerar uma simulação como se eu estivesse criando uma arte, vou exportar para vocês verem então como seria o funcionamento da ferramenta aqui. Deixa eu pegar uma imagem de um cliente aqui, vou puxar ela aqui para dentro, vou diminuir ela aqui dentro. Os slices e essa linha de segurança saem no arquivo final de impressão? Não, eles são só para referência visual, eles não saem lá na coisa de impressão, beleza? Vou colocar o Flávio mais ou menos aqui e vou pintar essa prancheta da cor que eu quiser. Vamos colocar aqui um amarelinho, que é a cor da Morada Imóveis, que é a imobiliária dele. Vou colocar um amarelo, na verdade é um amarelo quase laranja. Detalhe, pessoal, tudo aqui no Figma eu estou trabalhando em RGB, o Figma não trabalha com CMYK. Qual é a minha recomendação para você não ter conflito de cores na hora de exportar o arquivo? Não trabalhe com cores vibrantes nem com cores neon. Neon você já sabe que não sai no impresso, não tem cor neon no impresso, mas para evitar dor de cabeça, evita cores vibrantes demais. Então sempre tons sóbrios, orienta o cliente que pode ter ou não variação. Quando você vai exportar o arquivo em PDF, ele geralmente já fica mais ou menos como seria a visualização final. Mas eu sempre digo, da tela para a impressão, sempre dá uma diferença. Se imprimir na impressora a laser dá diferença, se imprimir na offset dá diferença. Então eu sempre digo, evita cores muito vibrantes, que aí você não vai ter muita diferença de cor aqui, beleza? E eu vou escrever aqui dentro, só para vocês verem, Morada e Móveis. Só pra gente fazer uma gracinha aqui pra vocês verem como é o funcionamento dele no todo. Vou puxar aqui pra cima e vou jogar aqui pra trás. Vou pintar essa coisa de branco e vou diminuir um pouco o espaçamento aqui entre ela, tá? Só pra vocês verem, aqui digamos que eu vou também trabalhar esse amarelinho aqui que já tá aqui, tá? E vou botar uma outra foto do Flávio aqui pra poder diferenciar a frente do verso. Vou trazer pra cá. Quando eu jogo em cima da prancheta, do frame, ele já puxa automaticamente pra dentro do frame. Vou colocar aqui também e trazer, copiar, puxo e arrasto com o Shift Alt, né, ou com o Alt clicado, que ele transfere o arquivo, copia, cria uma cópia. Compre aqui. Vou só escrever isso aqui só para vocês entenderem a dinâmica. Vou baixar um pouquinho ele aqui. Digamos que essa aqui, então, seja a minha arte final do arquivo. Vou mandar o arquivo para impressão, tá aqui, ele tá pronto. O que eu tenho que fazer? Se fosse só uma página, eu quero exportar só essa aqui em PDF, é só frente, eu só clico na prancheta, venho aqui no menu lateral, Export aqui embaixo, ó, seleciono o formato que eu quero, PDF e exporto. Mas observa que ele só vai exportar esse arquivo. Se eu clicar nos dois, ele vai exportar dois arquivos separados, dois PDFs separados. E eu não quero, eu quero que eles sejam exportados juntos, dentro de um mesmo arquivo de PDF. Então eu não venho aqui nesse menu lateral. Eu venho aqui no menuzinho lateral, nesse botãozinho do Figma aqui, na logo do Figma, File, e aí sim eu venho Export Frames to PDF, que é exportar frames para PDF. Aí sim ele vai colocar os dois dentro de um mesmo arquivo. Não vou mexer em nada aqui, ó, RGB e Display P3, então nem vou mexer. Deixa aqui como tá. Qualidade, eu acho que eu vou botar como High para ele preservar bem a qualidade da imagem, não ficar muito distorcido, né? E pronto, vou exportar. Ele vai carregar todas as informações. Já vai pedir para eu escolher a pasta, então vou pegar, inclusive aqui fiz uma simulação antes desse arquivo aqui, né? Folheto 15x21. Vou salvar, substituir, colocar esse arquivo em cima e pronto. Detalhe, eu estou usando ele no navegador, não estou usando ele nem no aplicativo aqui de desktop. Vamos ver como é que ficou então? Abri o arquivo, tá aqui. O arquivo, ó, frente e o verso. Percebe que não tem nada de linha de segurança aqui, não tem slice, não tem nada aparecendo? É exatamente assim que a gente quer o arquivo. E aí, para você confirmar que ele tá com a sangria, quando você leva o mouse aqui no cantinho do Acrobat, ó, ele mostra a medida do arquivo, 154 por 214, que depois vai ser recortado e vai ficar com 15x21. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer aqui. Ponto importante, dentro do Figma, ele vai sempre reduzir para 72 dpi. Para evitar que você perca a qualidade da imagem na hora da exportação, eu recomendo que você use o tamanho original. Como ele tem dimensão aqui para gigante, coisa gigante, então eu recomendo que você use o tamanho real. Então, se você for fazer, por exemplo, eu tinha pedido anteriormente aqui a medida de um outdoor. O outdoor de 9x3 com 15 de margem de segurança, 15 centímetros de margem de segurança e 15 centímetros de sangria, ele ficou o tamanho final com sangria 26.362 pixels por 9.354 pixels, que inclusive esse arquivo está aqui na página 1, ó. É esse arquivo aqui, ó. Então tem 15 centímetros aqui, tem 15 centímetros aqui, então isso aqui, essa parte aqui, essa área toda aqui vai ser descartada na hora que for finalizar a impressão, ou é o que fica para trás. Se for no esticado, ela vai ficar para trás, não tem nada de relevante. Mas eu geralmente vou colocar toda a parte relevante do material aqui dentro dessa linha vermelha, que é a minha margem de segurança. Basicamente é assim que eu faço material impresso no Figma. Espero que eu tenha te ajudado e qualquer dúvida que você tiver sobre isso, manda aqui que eu vou ter o prazer de falar com vocês, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.